Olha, é grave, viu? A perseguição continua. Como muita gente sabe, a gente aqui no Plantão Brasil, além das ações que a gente tem nas redes, a gente também vai para cima do desgoverno nas ruas. Todas as semanas a gente roda em várias cidades com carros de som, denunciando os crimes do Bolsonaro nas ruas. Numa cidade da Paraíba, chamada Jacaraú, tem lá algumas pessoas que não gostam, alguns bolsonaristas que ficaram incomodados e chamaram a polícia militar para prender o rapaz do nosso carro de som. Ele não chegou a ser preso, mas ele foi praticamente expulso da cidade. Eu vou mostrar aqui o vídeo para você, sem mais delongas, e aí vamos falar sobre isso porque a gente está sofrendo perseguição em vários locais. Em Garanhuns, no ano passado, chegaram a... não, foi ainda nesse ano. Chegaram a dar voz de prisão pro rapaz do nosso carro de som. O carro dele ficou detido até as 5 da tarde. Em Botucatu, o rapaz levou 5 multas em locais que ele nem estava trafegando. Por quê? Porque policiais bolsonaristas vêm e aplicam a multa para ferrar o rapaz do carro de som. Já teve cidade em que também pessoas pararam e falaram: vou chamar a polícia aqui para dar voz de prisão, porque entendem que não se pode denunciar os crimes do Bolsonaro nas ruas. Eu vou mostrar aqui primeiro o vídeo lá em Jacaraú, na Paraíba, para você ver que tem bolsonarista em tudo que é lugar. Olha só, ele estava rodando com o carro de som, normal aqui. Essa música é feita pelo Juliano Madeirada, que colabora com o canal. Tudo jóia? Do serviço passado aí já houve um problema com esse negócio aí. A polícia pediu pra você, né? Prestaram uma queixa, foi isso? Comigo não. Eu acho que foi com outro rapaz. Sobre essa propaganda. Eu sou de Nova Cruz. Com isso, eu não quero nem saber. Mas o pessoal da prefeitura, o secretário da prefeitura, pediu que ele falasse com você. Certo. Você deixar de passar essa propaganda, tá certo? Não, na realidade é o seguinte. Eu não tenho nada com isso, Não, não tenho nada com entendo. política, Eu também não tenho, não. Você Eu tá sou prestando meu serviço, ganhando meu ponto de cada dia. Tá entendendo? Eu entendo também o seu serviço, que o senhor tá fazendo mais do que a sua função. Mas é relativo. Eu já tô saindo daqui. A gente não sabe que é político. É. A gente não sabe. Exato. E eu já tô também saindo já pra Pedro Regis. Saí só pegando, subindo aqui. A gente também é Pedro Regis, não tem problema lá. Não, mas na realidade é o seguinte. Pode ver que eu baixei o som aqui. Baixei o som nos fóruns, baixei o som nas escolas, respeitando todos os órgãos públicos, tá entendendo? Porque é a nossa função, trabalho nesse segmento. É o meu, né, irmão? Exato, infelizmente, com a gente vai certeza. depois defender o pão da gente, né? Agora, se você puder não fazer, aí eu lhe agradeço. Aqui, o nome disso é censura. E aí quem diz isso não sou eu. Quem diz isso são advogados. Porque o nosso carro também foi censurado em Garanhuns. Em Garanhuns, um vereador bolsonarista, há alguns meses, ele resolveu gravar um vídeo, pegar o celular dele, fazer um vídeo, dando voz de prisão para o senhor do nosso carro de som. Aí o que aconteceu? Ele deu voz de prisão, foi todo mundo para a delegacia, tudo mais, só que lá, em Garanhuns, tem muitos vereadores do PT. E aí o pessoal do PT acompanha o canal, estava lá, apoiaram o pessoal do carro de som e entraram no Conselho de Ética contra o vereador bolsonarista. E ele chegou a desmentir, ele falou que não, eu não dei voz de prisão para o carro de som. Tá aqui o que aconteceu em Garanhuns, saiu até na matéria na Globo de lá, tudo mais, e tava aqui, ó, o vereador aqui, ó, a carinha de bunda dele, ó, com medo de perder o mandato, falando, ó, o vereador de Garanhuns nega ter dado voz de prisão em via pública. Thiago Paes exclui publicações que comprovam sua atitude diante de motorista que trafegava pela cidade com carro de som. Veja bem, esse modus operandi tá começando cada vez mais. Tínhamos um carro de som que rodava sempre, quem acompanha aqui o canal sempre os vídeos até o final, sempre no final dos vídeos eu mostro os carros de som, deve lembrar que a gente rodava sempre algumas cidades ali na zona leste de São Paulo, Mauá, Poá, tem várias cidades ali que a gente rodava. A gente parou de rodar porque o rapaz do carro de som ficou com medo, porque um colega dele falou, ó, quem roda contra o Bolsonaro, eles estão multando. E eles aplicam muitas multas. Você está passando numa via e eles aplicam 5, 6 multas por velocidade, por estacionar em lugar inapropriado, qualquer multa. Para quê? Para que o seu carro fique com 5, 10 mil reais em multa. E aí você vai ter um problema. Aí ele falou, ó, não tem como eu continuar rodando, porque eu tô com medo. Tô com medo disso acontecer. Isso aconteceu com um carro nosso em Botucatu. Deram para ele 5 mil de multa e ele tá recorrendo. Muito provavelmente ele vai ganhar, senão a gente
é obrigado a pagar, mas você vê como a perseguição dos bolsonaristas está cada vez maior. Isso é desespero. E veja, isso que aconteceu na Paraíba é gravíssimo. Não pode um secretário da prefeitura de Jacaraú, na Paraíba, chegar e falar, olha, chama a polícia e manda parar a propaganda. Não é propaganda ilegal. Não é propaganda política antecipada, porque a gente não está fazendo propaganda para político A ou B, a gente está falando da situação do país e denunciando os crimes do atual desgoverno do país, que não tem nada a ver nem com a prefeitura lá de Jacaraú. Outra coisa, eu queria uma posição do governador da Paraíba, que se diz de esquerda, sobre o que acontece. Tanto do governador João Azevedo, quanto da vice-governadora dele, a Lígia. Por quê? Porque é um governador do Partido Cidadania, se diz de esquerda, a vice-governadora também é do PDT, que é um partido também que é tido como esquerda, e a polícia militar deles, que está sob a tutela do governador, vai lá para carro de som que está denunciando os crimes do Bolsonaro. Aí eu pergunto, se fosse um carro de som falando mal do Lula, falando mal do Sérgio Moro, se fosse um boneco do Lula com roupa de presidiário, se fosse alguma coisa assim, como tantas vezes a gente viu isso, fariam alguma coisa? Eu acho que não. Então esse tipo de perseguição está cada vez maior e estão começando a concentrar. Por quê? Porque pode não dar em nada, assim, nada de ruim para o rapaz do carro de som. No caso, ele falou com o policial foi muito paciente, bem capaz que esse policial não seja bolsominion, e ele não foi detido. Mas, Garanhuns foi. E o que acontece? Mesmo ele tendo todo o suporte, a pessoa fica com medo de continuar rodando, denunciando os crimes do Bolsonaro. Por quê? Porque a pessoa pensa, pô, dessa vez não aconteceu nada, e se da próxima vez alguém me prende, alguém me dá uma multa, acontece alguma coisa, o cara vai ter uma dor de cabeça. Ele tá lá tentando ganhar o pão de cada dia dele, fazendo o trabalho que a gente aqui do Plantão Brasil contrata, e em várias cidades, quem assiste os vídeos está rodando em São Paulo, em Florianópolis, do sul, de norte a sul do Brasil, já mais de 220 cidades, em 25 estados a gente já rodou denunciando os crimes do Bolsonaro. E aí, em algumas cidades, isso aqui acontece. Então, fica aqui o registro para que você saiba. A gente vai para cima deles, mas, a repressão deles está cada vez maior. Eu vou falar, antes dos nossos carros de som serem tão famosos, a gente conseguia rodar até em alguns outros lugares. Eu vou mostrar aqui. No Rio de Janeiro, a gente rodou até em frente ao Vivendas da Barra. E foi você quem cortou o auxílio pela metade. Isso aqui é onde mora o bandido maior da nação. Bolsonaro, por que o vice-líder do seu governo que você indicou escondeu dinheiro na cueca? Por que 7,5 milhões de reais da Covid-19 foram parar no programa de sua esposa, Bolsonaro? Por que os preços do arroz, feijão e da carne... Tá aqui um trecho. E a gente não rodou no Vivendas da Barra uma vez, não. A gente rodou várias vezes lá, mas depois o rapaz do carro de som do Rio de Janeiro ficou com medo também. Ele falou, dá pra ver o nível de tensão agora que a gente roda. Os bolsonaristas estão mais raivosos. E olha que o rapaz do nosso carro de som do Rio de Janeiro, ele foi um dos primeiros a falar isso pra gente já no final do ano passado. Ele falou, as primeiras vezes que eu rodava com carro de som, falando do Bolsonaro, falando mal do Bolsonaro, né, no Rio de Janeiro, a maioria da população olhava feio e algumas pessoas aplaudiam. Agora, isso lá no fim do ano passado, a maioria das pessoas estão aplaudindo o carro de som. Aí até esse ano a gente ainda rodou algumas vezes no Rio de Janeiro, mas não rodamos mais em frente ao Vivendas da Barra, porque ele falou que ali a maioria das pessoas aplaude o carro de som, mas os bolsonaristas estão cada vez mais agressivos. Vou mostrar aqui a última vez que a gente rodou lá. Aí dá pra ver o carro de longe, ó. Você sempre foi contra o auxílio de R$600 e foi a oposição que aprovou este benefício no Congresso para a população. Bolsonaro, por que o seu advogado, Yacef, escondeu o Queiroz? Assista Plantão Brasil no YouTube. Bolsonaro, o povo quer saber e eu pergunto, por que o seu amigo Queiroz depositou R$89 mil para Michele Bolsonaro? Bolsonaro, o povo quer saber por que disparou o preço do arroz, do óleo, do feijão, nosso salário diminuiu e o desemprego explodiu. Bolsonaro, o que o povo não sabe é que você sempre foi contra o auxílio de R$600. A oposição aprovou esse benefício no Congresso para a população. Bolsonaro. Tá aqui, lá no Vivendas da Barra, e agora a repressão do governo Bolsonaro está cada vez maior. E uma coisa eu vou falar para você, vai ficar cada vez
mas cada vez pior, porque tá batendo o desespero neles, porque eles estão percebendo que eles estão perdendo voto e que o Lula só sobe nas pesquisas. Então a mamata dos bolsonaristas, e aí não do senhor policial que estava fazendo o seu trabalho, que foi mandado por um secretário da prefeitura, aí você imagina ainda mais uma cidade do interior, se o secretário da prefeitura manda, o policial não pode falar, não vou, ele tem que ir, ele vai. Mas os fascistas, que é o secretário da prefeitura, que são esses coronéis que acham que mandam no mundo, eles estão cada vez mais desesperados porque a mamata deles vai acabar, porque o desgoverno Bolsonaro tá para cair. Então aí, estamos agora, vamos entrar em dezembro amanhã, então nós temos aí mais 13 meses de pesadelo, isso se o Bolsonaro não cai antes. Mas, se não cair, tem 13 meses de pesadelo e a mamata acaba e o Brasil volta a sorrir. E eu falo, quem quiser nos apoiar, aí embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo, porque a gente tem que denunciar esse tipo de coisa. A perseguição tá cada vez maior. E veja bem, não é só o nosso carro nas ruas, eu já falei, estão perseguindo outros youtubers de esquerda, nós, com o lawfare, quer dizer, fazendo vários processos contra a gente, mas a gente segue e eu direi, nós venceremos. Falou!